todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias e Conexões. E hoje a noite promete. Tenho certeza que vocês estão percebendo que o cenário está um pouco diferente. Afinal de contas, eu tive que me adaptar. O estúdio do Histórias e Conexões se adaptou para receber um timaço. São 4 pessoas incríveis, médicos fantásticos, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela história de cada um deles. E para começar, para não perder a tradição do Histórias e Conexões, eu vou começar pedindo para os meus convidados se apresentarem. Milena, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela deferência para o nosso grupo, muito obrigado. O Luiz é um homem de 56 anos que nasceu em Caxias do Sul, né? Tenho 3 filhos, sou casado com a Sandra há quase 30 anos, né? E fiz faculdade na Universidade Federal de Pelotas e aí depois acabei mudando para Joinville, né? Tenho uma trajetória que eu considero bem interessante. Venho de uma família onde não tem nenhum médico. Olha, o primeiro médico da família. Eu sou o primeiro médico da família, depois de mim agora tenho minha sobrinha, mas minha família sempre foi voltada para outras coisas e eu não sei por que em determinado momento eu achei que eu poderia ser médico e que eu queria ser médico. E aí eu parti em busca disso, né? Fiz outros trabalhos antes, trabalhei em banco, tive caminhão, fiz N coisas, criei boi. Olha! Tudo isso antes de ser médico, né? Essa trajetória, quando eu tinha 20 anos, eu já tinha feito tudo isso. Uhum. Aí eu fui para a faculdade. Olha, que bacana. Então, eu gosto muito dessa coisa, dessa vida. E aí eu resolvi ser médico e eu me encontrei dentro disso, né? Eu sempre digo que a gente não escolhe a medicina, a medicina escolhe a gente. E quando a gente passa a viver a profissão, que é o que nos conectou, com emoção, que a gente põe a emoção, que a gente põe a vida, não é um trabalho, né? É uma doação, é uma entrega e a gente sai feliz. Né? Quando chega em casa, está relaxado e começa a refletir como foi o dia. Verdade. Né? E quando chega no final do dia, que a gente tem a consciência, que a gente ajudou outras pessoas, que a gente tornou a vida de alguém mais leve, ou conseguiu alguém que estava triste sair sorrindo, isso já é um grande pagamento. Já muda, né? Então, o Luiz se sente muito feliz e muito satisfeito com essa conexão com as pessoas. E em fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito. Doutora Mariana. A Mariana. Não, Mariana, eu ia falar. Doutora Mariana, agora eu vou vir para a Mariana se apresentar. A Mariana, antes de tudo, é uma menina, ainda muito jovem, nascida no interior de Santa Catarina. Minha família é de Xanxerê. Filha única de pais que batalharam muito para poder dar uma educação, coisa que eles não tiveram oportunidade. E que desde pequena sempre me identifiquei em estar com pessoas, cuidar de pessoas, sempre gostei de cuidar de crianças e tinha certeza que seguiria algum rumo na minha carreira na área de saúde mesmo. E aí optei por fazer medicina, fiz a faculdade em Blumenau, na FURB, que foi minha casa por 7 anos, a cidade. E durante a formação médica, acabei parando em Joinville. Olha. Estou aqui há 14 anos, a cidade que eu adotei e que também me adotou, já me sinto joinvilense. E aqui eu construí minha carreira como médica, como gastroenterologista, construí a minha família, meu esposo é joinvilense, tive filhos joinvilenses. E aqui eu tenho construído a minha vida, tá? Como que eu me vejo? A medicina, como a gente sempre fala, faz parte da nossa principal papel no dia a dia. Hoje eu me vejo, depois de mãe, dividida entre o papel de médica e mãe, família, mas são papéis que eu tento manter o equilíbrio. Me sinto muito feliz, não me vejo vivendo apenas a maternidade, porque a medicina faz parte do que eu sou. Sim. Assim como o Luiz, me sinto muito feliz com essa conexão de estar todos os dias com pessoas, de às vezes ajudar, de algumas vezes apenas aliviar. Isso é um desafio, mas é uma coisa que me traz muita satisfação pessoal.
E no decorrer da medicina e das conexões e das pessoas, acabei estando com esses colegas no LAC, que é também hoje uma parte da minha vida e da minha família. Sim, que bacana, doutora. Arri, quem é o Arri? É difícil eu não chamar de doutor, confesso que eu estou fazendo aqui o exercício. Quando eu vou falar, já veio o doutor. Quem é o Arri? Poxa. Então, meu nome é Arri Kleinwin. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em uma cidade pequena, Erechim. Eu falo que se todo mundo que fosse de Erechim voltasse para lá, teria 1 milhão de habitantes tranquilos. Mas está longe disso. A minha vida foi muito direcionada ao estudo, sim, né? A família, meu pai era muito... A gente tinha uma condição social boa, mas sempre direcionado para estudar. Então eu saí de casa muito cedo, com 14 anos, para ir para Porto Alegre estudar. E eu sempre tento fazer as coisas muito bem feitas, assim. Então eu consegui os objetivos que eu queria, passar na Universidade Federal de Porto Alegre, passar no melhor hospital, fazer 4 anos de especialização. E naquela época eu já tinha perdido o pai, só tinha mãe. O meu objetivo era ir para fora, conseguir lugar para ir para a Inglaterra, mas naquela época eu já tinha casei 1 ano antes. E eu achava que eu tinha que dar conta de mim, então não consegui bolsa. Eu resolvi vir para Joinville, onde tinha um amigo. E então eu já estou em Joinville há mais de 30 anos, há 33 anos, e me considero joinvilense. Joinvilense. Eu digo que eu sou um cataúcho, porque eu não nego minhas origens, né? Claro. Gaúcho, gremista. Mas sempre o meu objetivo foi fazer as coisas da melhor maneira possível. E então, mesmo depois de ter vindo para Joinville, eu continuei minha formação, fazendo mestrado, doutorado, né, em Curitiba. E em função dessa dedicação, né, eu encontrei algumas pessoas que estavam de acordo com os meus parâmetros, que aqui estão elas, né? O Luiz, né, e a Aline, a gente já trabalha, nós somos da mesma especialidade, já desde que eles acabaram a formação deles, a gente trabalha junto, né? A Mariana não é a mesma especialidade, mas também desde que ela acabou a formação dela, a gente se relaciona muito bem. E chegou um momento que eu e o Luiz, conversando num final de semana, pensamos, escuta, assim que nós vamos deixar para os nossos filhos. E o médico, quando se aposenta e só tem um consultório, acaba tudo. E a gente achou que isso não estava certo. Então a gente resolveu que a gente tinha que fazer algo a mais, que tinha que ter uma história maior, que não podia acabar assim de repente quando a gente se aposentasse, né? Eu tenho uma vida familiar maravilhosa, eu tenho 3 filhos, estou no 2º casamento há 16 anos, uma vida muito estável. E eu agradeço todo dia por ter saúde, porque o resto da minha vida eu acho maravilhoso, assim, né? Médico, consigo, dentro daquele parâmetro, fazer sempre tudo melhor. Eu acho que eu me dou, né, para os pacientes para fazer o melhor, me dou dentro do nosso grupo para fazer o melhor e para meus filhos também, né? Então, eu me sinto muito feliz atualmente, só preciso saúde para conseguir viver. E uma novidade é que eu vou ser avô, uma coisa que eu estou esperando há bastante tempo. Que notícia boa! Então eu digo que quando eu digo para as outras pessoas felicidades, coisas assim, eu digo, olha, que tu tenha saúde por viver o tempo suficiente para curtir os netos. Verdade. E isso está começando para mim agora, eu já estou curtindo a barriga da nora e da filha, que vão ter filhos juntos praticamente. E eu estou muito feliz nessa época e te agradeço por estar aqui para conviver com o Luiz, com a Mariana e com a Aline, que somos um grupo muito
Olha, muito certo. Em sociedade geralmente não dá certo, né? Mas aqui é só felicidade, assim, a gente se gosta muito, trabalha junto e gostamos um do outro. Eu sou o mais velho, então eu me sinto responsável também para que isso dê certo. É que a palavra do sucesso é a união. Amém? Ainda mais quando você trabalha com mais de uma pessoa. Então, o conceito, né, o caminho aí que você pode dizer é a união, né? Aline, eu já ia falar a doutora Aline, já ia soltar. Quem é a Aline? A Aline é uma pessoa que gosta muitíssimo de viver, sou dinâmica, gosto muito das relações interpessoais, adoro conviver em sociedade, adoro a presença das pessoas, apaixonada pelo mar, apesar de Joinville não ter tanto mar assim, mas muito apaixonada pela vida, muito apaixonada pelo que faço, pela profissão que escolhi. Intensa nas minhas relações, os meus amigos, sócios que o digam. Bastante dedicada para minha família. Vivo hoje a experiência da maternidade em toda a sua complexidade e gosto muito disso. Me completo bastante com a ideia da medicina, com o exercício da minha profissão e também com essa questão de ser empresária agora, com a questão da sociedade, do LAC, vindo também com essa parte empresarial, porque na minha família a grande maioria são empresários, muito poucos da área da saúde. Então, o LAC veio também somando essa nova fase nossa e esse novo momento. Que lindo. Para eu atualizar o pessoal que está acompanhando esse episódio do Histórias e Conexões, os 4 estão aqui não é à toa, tá? Vocês ouviram aí falando a palavra LAC. Para quem não conhece, o LAC é o Hospital de Joinville, que ele é disruptivo. Ele é um hospital jovem, mas que já tem um marco assim, histórico dentro da cidade de Joinville. E o LAC nasceu da ideia deles, da vontade deles. E aí a minha pergunta agora, que eu gostaria que um de vocês respondessem, que o Dr. Arri fez uma introdução, né? Montar um hospital, eu posso dizer para vocês de carteirinha que não é fácil. São várias barreiras, são várias dificuldades, são vários percalços que ao longo do caminho eu tenho certeza que vocês enfrentaram. Mas de onde veio esse desejo, além de deixar, né, algo para os filhos, de deixar algo na história? Como é que nasceu esse desejo de vocês, essa vontade? Porque, como eu comentei, o LAC é grande e vai ficar maior ainda. E eu sei que no começo não foi fácil. Como é que vocês conseguiram sentar, reunir tudo isso e, de repente, nascer aquela estrutura fantástica e maravilhosa? Eu sei que teve muito trabalho, teve muita noite mal dormida, né? Eu não vou dar spoiler, olha eu já contando aqui. Mas eu queria ouvir de vocês, como é que foi lá no começo, antes do LAC, esse sonho que vocês tiveram, sair do sonho e ir para a realidade? O LAC, ele tem uma história, é uma história divina. O LAC tem uma história divina, eu sempre digo isso. Primeiro, o que significa LAC, né? LAC são as iniciais de Luiz, Aline e o Klein Bing. Aí depois, com o tempo, entrou a Mariana. Né? A gente tem que atualizar. Tá faltando um M ali, ó. Nós temos que atualizar o nome. Lá no início, eu e o Arri conversávamos a gente trabalhava próximos. Eu tinha o meu consultório, o Arri tinha ali, a Aline tinha lá. E a gente pensava nós nos ajudávamos, nós nos auxiliávamos, a gente tinha uma parceria muito forte. E a gente chegou um momento que a gente achou que nós poderíamos trabalhar juntos e sob o mesmo teto. Isso em que ano, doutor Luiz? Tem 9 anos isso, né? 10 anos. 2015. E aí... Essa contagem a gente faz pelo aniversário da minha filha. Ai, 2015. Né, Luiz? Eu estava gestante quando a gente começou as conversas, né? E eu lembro, assim, que a gente decidiu e num verão eu cruzava muito com o Arri na praia e a gente ficava conversando, encontrávamos na praia e ficávamos falando como é que nós vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí a gente começou a procurar o lugar. Aí procuramos.
A gente ficou quase um ano procurando, né? Foi um absurdo, assim, que a gente... Aí encontramos na hora de assinar o contrato da locação, achamos o lugar ideal, fechamos os valores, tudo. Na hora de assinar o contrato, o cara não apareceu. Ah, meu Deus. Ficamos sem teto de novo, o cara não apareceu. E imagino que ele tenha arrependimento até hoje. Com certeza. Aí me levaram para conhecer um outro prédio, aí eu fui e disse, não, mas eu gostaria daquele lá. E em 2 horas a gente tinha alocado, já tinha resolvido tudo em 2 horas. O que demoramos 1 ano, a energia nos levou para 2 horas e se resolveu. E aí, Ari, o que tu acrescenta? Então, nessas conversas que a gente tinha, final de semana, praia, etc e tal, uma coisa que a gente conversava bastante, né? Mas me lembro muito que teve uma vez que a Aline disse assim, tá, ou nós vamos fazer ou eu vou fazer sozinha. Ou seja, ela botou uma pilha assim e disse, não, tem que sair esse negócio, né? E o Luiz falou, né, das 3 iniciais do LAC, e aí tem eu fui atrás, a decidir o nome foi complicado, né? O que a gente ia colocar e tal. E aí a gente achou na internet que LAC, existe uma ilha paradisíaca na Tailândia, e a gente queria que a nossa estrutura fosse um paraíso, né? Uma coisa diferente do que existia. Como lá é uma ilha maravilhosa, nós queríamos que a nossa ilha de medicina fosse uma ilha de excelência na medicina de Joinville, e isso foi o que nos guiou. Então vai ser o LAC mesmo. Isso aí. E a gente começou como Instituto LAC e ao longo de 1 ano já nós transformamos isso em hospital, né? Dentro dos critérios de vigilância sanitária e tudo isso. E você sabe, né? Você tem experiência com o hospital, o quanto isso requer de energia, de trabalho, de colocar no papel, de aprovações, etc. e tal, né? Então, assim, um hospital dia, ele não tem nada menos não precisa nada menos do que um hospital geral para ser aprovado. Então, verdade. todas as exigências que precisa de um hospital grande, nós precisamos para um hospital dia. E isso deu trabalho, né? De todos nós, né? Mas eu não concordo com uma coisa. Eu não fiquei em nenhum momento sem dormir. É mesmo? Nunca fiquei sem dormir, porque eu tinha certeza com quem eu estava e para onde a gente ia. Tá vendo? De novo a união, né? Papéis, responsabilidades. Eu falo que eu fico sem dormir. Meu marido que eu diga, meus filhos que eu diga. Acontece alguma coisa, eu fico, ai meu Deus, cadê a melatonina para ver se abaixa um pouco aqui a adrenalina para dormir. E o outro, né? Falo com propriedade porque eu vivo essa experiência do LAC, né? Tive a honra de receber o convite para estar junto de vocês e para estar junto desse time incrível. E desde que eu cheguei no LAC, o que eu percebi? Eu percebi que a essência do hospital, ela não é uma essência que ela é estampada na parede. Ela é uma essência que ela é vivenciada. As pessoas, quando elas assumem esse desafio, quando elas colocam isso como propósito de vida, elas entram de corpo e alma, literalmente. Porque hoje em dia a gente escuta muitas vezes as pessoas, eu estou indo, mas eu estou indo mais ou menos. E o amor e a entrega que as pessoas têm ali dentro do hospital, isso é muito forte. E o LAC tem uma cultura. Muitas vezes a gente escuta, a organização ela não tem cultura, ou ela não definiu essa cultura. Como é que vocês pensaram, né, em criar essa cultura do LAC? Porque como o Dr. Ari comentou, vocês nasceram como instituto, isso foi amadurecendo, é um hospital jovem, mas que ao mesmo tempo ele tem o seu próprio DNA. Como é que foi isso para vocês desenvolver essa rotina ali no dia a dia? Porque além de tudo, né, contando também para o pessoal que está em casa, além de atuarem dentro do LAC, eles ainda fazem cirurgias fora, eles fazem outros atendimentos. Então, vocês não vivenciam só a estrutura ali do LAC, vocês têm uma agenda que é uma agenda realmente muito cheia. E quando que vocês pararam para pensar, né? Quando vocês, agora temos o local, vamos dar o start no nosso projeto, e aí a gente precisa de pessoas para que isso possa dar certo. Eu acredito e eu vivencio
que o mais importante de uma organização são as pessoas, porque sem o bem material, sem uma mesa, sem uma cadeira, a gente dá um jeito e se vira. Agora, sem pessoas, como é que a gente consegue trabalhar? Isso é impossível. Quando que vocês pararam para pensar? Agora nós vamos montar o time. Como é que foi? Deixa eu contar essa fofoca, gente. Isso é uma fofoca que merece ser contada. Conta das divisões. Nós temos o início do LAC, são 3 personalidades bem diferentes. Eu venho de uma família de empresários, de pessoas que sempre trabalharam com comércio, com empresas, sempre fizeram o dia a dia de ter funcionários, de ter aquela instabilidade de economia, né? Já tive na família quem já foi com um negócio muito próspero, outros que já conseguiram ter negócios não tão prósperos e até mesmo alguns que tiveram experiências muito ruins. Então, sou, desde o início, uma pessoa um pouco mais, digamos, pé no chão. Acho que é isso que a gente pode usar né? Temos conosco o Arri, que costuma ser bastante comedido nas decisões. Ele pesa bastante as decisões, pondera bastante. E temos o Luiz, que é nosso visionário. Que definitivamente é a pessoa que pensa lá na frente. Né, Arri? É o cara de nós 3 que sempre tinha as maiores ideias, né? As ideias um pouco mais à frente. Eu era mais medrosa, então tivemos essa junção. Quando a gente começou a conversar, a falar, a decidir sobre o LAC, nós começamos a ver o cenário atual, naquele momento, né? De Joinville, medir as consequências do que seria esse novo empreendimento para a cidade, pensar no tamanho que essa estrutura deveria ter, mas confesso que ela era para ser uma estrutura menor, um pouco mais enxuta, e a gente teve essa visão, e hoje vemos que a visão do Luiz foi excelente nesse momento, com a ponderação do Arri, né, e um pouquinho que eu cedi também em relação a essa resistência que eu tinha, mas vimos que foi o que precisava, o que Joinville precisava e o que deveria ser na época. Mas que foi bem surpreendente, até mesmo para nós. Nossa ideia inicial era uma estrutura menor e que tivesse uma adequação um pouquinho menor. E foi evoluindo de uma forma bem maior do que imaginamos. Com a chegada da Mariana, eu acho que o padrão se ajustou mais, ela equilibrou um pouco mais. Essa ponderação. A Mariana é uma pessoa bastante equilibrada, sensata nas decisões que toma. Isso pra gente foi muito bom, né? Muito bom. A Mariana chegou para dar o contraponto e fazer o desempate das discussões. E o interessante é que desde o início a gente dividiu em áreas, né? No início a Aline era financeira, eu era o técnico, centro cirúrgico, essas coisas, e o Luiz ficava com negociações e tal, que ele trabalhou em banco, sim. A gente dividiu em áreas, né? Depois eu e a Aline trocamos, ela hoje é a diretora técnica, eu sou o financeiro já há um bom tempo, e a Mariana entrou cuidando de pessoas, né? E o Luiz é o cara das negociações, é o cara de falar com os convênios, o cara, né, de barganhar, de barganha, etc e tal. E cada um do seu jeito, a gente se acerta muito bem, né? A gente respeita cada uma área do outro, né? E, a gente sempre considera que a nossa sociedade é uma dádiva, assim, né? As pessoas acham estranho até a gente se dar tão bem, porque nós não somos iguais, não somos diferentes, mas existe muito respeito e nós não somos sócios, nós somos irmãos, entendeu? Podemos em algum momento discutir alguma coisa ou não concordar um com o outro, mas... Podemos não, discordamos. Ainda bem, né, Mari? Aí que surgem as boas ideias. Eu acho que isso, você comentou bastante a respeito do sucesso de uma sociedade. Penso que é, sim, muito mais difícil que um casamento, e a gente conversa muito a respeito disso. Penso que a união é um ponto fundamental, mas acho que, acima de tudo, é o respeito. E isso eu vejo, porque, sim, quem conhece são personalidades, tudo o que a Aline já falou, realmente são perfis muito diferentes. Mas eu acho que o respeito
porque as diferenças elas se complementam. Então, quando tem uma opinião diferente, eu respeitar a opinião do outro, escutar, deixar aquela ideia realmente amadurecer. E nessa questão, acho que existe um respeito mútuo que confere o sucesso da nossa sociedade, como sócios mesmo. Indiferente de empresa, mas a sociedade, ela flui muito bem por conta dessa união e desse respeito. Eu tenho uma pergunta para a doutora Mariana. Doutora Mariana, a doutora foi a última a integrar essa sociedade, recebeu um convite, né, dos outros sócios para fazer parte do LAC. E para quem chega em uma sociedade é algo muito novo. Aquele sonho já tinha saído do papel, já era uma realidade. Como é que foi para a doutora? Porque para quem observava ali de longe, via como é que as coisas estavam se comportando. Primeiro, como é que foi receber o convite? E depois, como é que foi integrar essa sociedade que já estava ali, já não era mais um bebê, já estava um pouquinho maior. Então, eu sou a filha caçula, né, que já veio com muitas regalias dos irmãos mais velhos, digamos, que já tinham sofrido épocas mais difíceis. Eu acompanhei de longe, mas não tão longe. Por quê? O LAC abriu as portas em outubro de 2016 e logo no início da casa eu recebi o convite para trabalhar no LAC. Foi bem no início. Foi. Então, em abril de 2017, então com 6 meses de casa, eu passei a integrar o time do LAC. Então, eu comecei os meus atendimentos lá. Já foi uma mudança pessoal importante de sair de um serviço onde eu gostava muito, mas via uma perspectiva de futuro profissional no sentido da área de atuação, da parte mais ambulatorial. Achava que realmente era muito promissor e aceitei essa mudança. E logo que eu entrei, eu lembro que, um pouco ousada, talvez eu ainda conversei com o Luiz e conversei, mas existe uma possibilidade de algum dia integrar o time de uma forma diferente, não apenas estando aqui como fazendo parte do corpo clínico? E ele não fechou a porta nesse momento. Iríamos ver como queria funcionar essa nossa parceria. E de 2017 até 2021, que foram esses 4 anos que eu trabalhei, foi só para realmente estar mais tranquila que eu estava em um time que eu realmente me sentia pertencida a esse grupo. Então, foram 4 anos trabalhando juntos, mas conversando sobre perspectivas futuras de talvez integrar a sociedade, e em 2021 isso se concretizou. Então, eu já conhecia, de certa forma, a casa. Lógico, é uma visão totalmente diferente. Estar trabalhando lá ou fazer parte do dia a dia, das decisões, a responsabilidade é muito maior. Temos um time de pessoas grande, muitas famílias que dependem do LAC, e isso é uma responsabilidade que pesa muito. Mas foi um convite que mudou, eu diria, o meu rumo tanto como pessoa, como médica, e que me deixa muito feliz. Que bom ver isso, né? E a doutora tocou num ponto muito importante. A gente está vendo cada vez mais os dias, os meses e os anos passando num piscar de olhos. Eu brinco que ontem era Natal, o Carnaval já foi. Daqui a pouco a gente pisca, é festa junina, depois é Natal de novo. O ano está passando muito rápido. E eu quero ouvir de vocês. Quais são os planos para o futuro do LAC? O LAC... Visionário é contigo. Vou direcionar para o doutor Luiz, que ele é o visionário ali, então ele já vai... Eu fico muito feliz de ouvir assim, os meus sócios falando, depois ouvir a Mariana, depois que ela entrou, porque vem bem de encontro àquilo que tu trouxesse, a nossa cultura. Né? A gente tem uma cultura de união, de respeito e, o mais importante, de uma parceria muito grande, né? Que por trás tem uma amizade, tem uma solidariedade, a gente tem um vínculo mais forte do que só o empresarial, né? A gente tem uma filosofia de vida que a gente tem um propósito e a gente vai em busca dele. Nós
no início da nossa jornada, eu, Arri e a Aline, a gente trabalhou com caixa único. E isso, se você for ver nos grupos de médicos, isso é uma coisa extremamente rara. Sim, muito. Por que nós trabalhamos anos assim? E isso nos uniu cada vez mais. Em nenhum momento um desconfiou do outro, nada. Isso só fortaleceu a nossa empresa. O nosso vínculo fortaleceu a nossa empresa. E isso nos proporciona a enxergar lá na frente, a enxergar passos futuros, para onde a gente está, para onde a gente quer chegar, né? Mas a gente precisou construir uma base. Sim. E eu levo na minha memória uma fala do eletricista. Olha. Quando ele estava instalando os cabos elétricos do centro cirúrgico, ele disse assim: vocês estão fazendo isso com material tão bom, vocês estão usando o que tem de melhor. A gente se sente seguro em ser atendido aqui. Ou seja, não estava nem pronto. E alguém que estava fazendo a parte estrutural disse: olha, a gente vai se sentir seguro em ser atendido aqui. Aí depois, um outro cirurgião que faz parte do corpo clínico, que opera lá conosco, um cirurgião plástico, chegou e disse para mim que, olha, eu trago as minhas pacientes para operar aqui por uma questão de segurança. Daí eu perguntei: como assim? Ele disse assim: esse é um centro cirúrgico que foi feito por cirurgiões. Olha. Então os cirurgiões sabem o que é importante e sabem que a gente precisa se sentir seguro. Sim. E as pessoas que a gente traz até aqui também precisam se sentir seguras. Diante disso, foi a segunda confirmação que eu precisava, né? E aí a gente começa a botar a cabeça para viajar. O que a gente pode fazer novamente disruptivo, que a gente pode inovar para a nossa cidade? Aí a gente olha e vê o que a cidade está precisando. Não é o LAC. O LAC não foi feito para nós. O LAC foi feito para a cidade, foi feito para Joinville. E a gente não imaginava que outras cidades acabariam vindo para Joinville para ser atendidas no LAC. Né? Se a gente, quando faz uma análise de 20% a 25% das pessoas que são atendidas no LAC, não são de Joinville. O LAC virou uma referência aqui no norte do estado. E isso faz com que a gente pense: bom, para onde vamos? Nós não podemos ficar parados. Sim. É uma responsabilidade muito grande com a sociedade e nos conduzir mais à frente. Então a gente já tem planos. Olha. A gente vai surpreender a cidade na metade do ano, se Deus quiser. Olha, eles Então, não estão querendo dar spoiler, hein? preparada que na metade do ano nós vamos surpreender novamente. Joinville vai mudar o patamar de novo. E vai ter que voltar aqui para contar, hein? Porque aqui é assim, tem que voltar, tem que contar. E aí depois, ó, tá vendo? Eu estive lá em abril, ó, tem que contar. Março, eu já tô lá em abril, ó. Março de 2025. E o programa, né, Histórias e Conexões, ele foi pensado justamente para a gente trazer aqui as histórias de vida. Afinal de contas, as histórias, na minha visão, é a soma de tudo que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. E as conexões vão acontecendo. Imagina, 4 pessoas de estados diferentes que até então não se conheciam, cruzaram os caminhos e disso tudo nasceu uma instituição fantástica, além de tudo uma amizade, né? De muito tempo, muito respeito, como vocês falaram. E quando vocês olham para a trajetória lá do começo, né? Vocês teriam feito alguma coisa diferente? Claro, a gente sempre, quando observa, fala, talvez com a minha maturidade ou com a minha experiência de vida, eu teria feito esse ponto diferente. Vocês imaginam alguma coisa que vocês fizeram lá no passado e que vocês talvez não fariam agora? Tem uma palavra que desde o início, para mim, era o significado de LAC. Excelência. A gente queria uma ilha de excelência. Então a gente faz tudo pensando nisso. Seja na estrutura, seja nas pessoas que trabalham lá, no que a gente planeja.
Então, tudo que sair daqui para frente também vai ter excelência, porque a gente quer sempre o melhor. A gente não faz pensando no que vai dar dinheiro, a gente quer que seja de excelência e que o lucro ou não seja consequência. Sim. Então, assim, as pessoas que estão conosco têm que ser excelentes. Por isso que você está trabalhando com a gente. Tá? Então, assim, o Luiz está falando que nós vamos mudar o patamar de novo, é porque nós estamos planejando tudo de novo. Sim. Com excelência. Nós queremos o melhor. Claro que a gente tem o pé no chão, Claro. né? A Aline é o pé no chão da gente, né? A gente não dá passos que a gente não pode suportar depois. Mas dentro do que a gente vai fazer, sempre inovando, sempre com excelência. Concorda, Mariana? Concorda? Aline? E dessa trajetória de vocês, eu acredito que um ponto muito importante e uma das etapas e um dos pilares fundamentais foram as famílias. Porque sem o apoio da família, realmente a gente não consegue caminhar. A gente não consegue porque quando vem aquele frio na barriga, quando vem aquele, ai meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? E aí divide aquela preocupação, ou até aquele momento também de euforia, vem a família para dizer, olha, né? Talvez assim, talvez assado. E qual o papel da família de vocês nessa história, nessa trajetória, não só de LAC, mas da vida de vocês? Milena, sim, a nossa família, nem tudo na vida, a família é a base. Você não faz nada se não tiver uma família por trás, né? Eu, Sandra e os meninos, a gente entrou de cabeça no projeto. A Sandra é nossa sócia com 1% lá das nossas cotas, mas assim, a gente entrou de cabeça no projeto. A ponto da gente, no final de semana, comprar cadeira, carregar coisa, usar a garagem da nossa casa de depósito. Então, assim, a família, ela nos dá sustentação. Porque quando as coisas, os desafios são maiores ali na frente, que nem tudo sai como planejado, o projeto às vezes dá uma esquivadinha e a gente tem que repensar, que a gente chega em casa frustrado, triste. É para a família que a gente corre para chorar, para rir. Para chorar, para rir, para vibrar. Né? Então, a família é a base. E a gente criou uma outra família depois, né? Que foi a família LAC. E lá todo mundo também compra essa proposta, esse propósito de juntos estar e crescer juntos. É verdade. Mariana, quer falar da sua pequena família, né? Fala da tua família, mas fala também, eu acho que é importante, eu no início não tinha ideia de com quantas famílias o LAC ia ser responsável. Só para complementar o assunto, a família realmente é a base. Na verdade, eu estou no LAC por conta da minha família também. Porque no momento que surgiu a oportunidade de entrar no LAC, era um momento que todos vivíamos a turbulência da pandemia, muitas incertezas, tanto pessoais, econômicas. Eu tive um plus ainda de ser uma mãe. Recentemente, estava com as crianças pequenas, quando surgiu o convite, então a insegurança era muito grande. E lógico que foi na família que, com conversas, com apoio, sentindo que eu teria o apoio para assumir mais essa responsabilidade, que me tornou sócia do LAC. Então, graças a eles, eu estou aqui. E o que o Ari falou, que a gente comentava antes também a respeito da quantidade, de quantas famílias fazem parte do LAC, nós estamos atualmente com quase 40 funcionários diretos dentro do LAC. Então, são 40 famílias que, sim, vivem também o LAC e do LAC, né? Então, são 40 pessoas que estão lá, que abraçam a causa conosco. A questão de você falar que o que a gente propõe não é só no papel, é no dia a dia. Porque eu acho que a convivência, sentir
esse nosso estímulo de fazer um serviço, prestar um serviço para as pessoas, demonstrar isso, o time também acaba sentindo e propagando essa ideia. São 40 pessoas que nós temos muito orgulho de ter juntos. São um detalhe que dessas 40 pessoas são 38 mulheres. Então, a grande maioria é um time muito feminino. Tem mães de família que são responsáveis pela família toda, que cuidam da casa, dos seus filhos, dos seus pais. Então, são pessoas muito batalhadoras e eu penso que por isso, como batalhadoras na vida pessoal, também são no nosso time. Fê. Muito lindo isso. Doutor Arre. Então, estamos muito felizes com os novos planos, né? Estamos um pouco atrasados, mas acreditamos que aí pela metade do ano já nós vamos estar com uma estrutura diferente, uma grande novidade, um novo patamar, como o Luiz falou, e estamos muito animados, né? Estamos fazendo melhorias, não só as que vão aparecer, mas estruturais, né? Cada coisa que você quer. Hospital é uma coisa muito complicada, né? Se você aumenta um pouquinho, você já depende de um hidrante na rua, ou você põe um outro aparelho, você precisa de um gerador maior, e os investimentos nunca acabam, né? Os equipamentos têm desgaste, a gente tem que ir renovando os equipamentos. São desafios diários, mas que eu sou muito feliz de trabalhar lá, não só na parte administrativa, como médico também, né? E a Aline também tem os seus desafios, né, Aline? Conta pra gente aí. Agora a área técnica, né? Estamos agora nesse momento dos desafios de toda a parte técnica, dessa parte de novos horizontes. Então, realmente tem nossos desafios. Mas eu acho que o LAC sempre foi e sempre será um desafio. E eu acho que isso é extremamente interessante, porque ele é dinâmico, né? O dinamicismo dessa área e a questão da gente sempre ter o comprometimento com segurança e excelência faz com que se torne também uma área de trabalho muito legal. Nós não temos uma rotina tão fixa como talvez em outros lugares. A parte hospitalar, ela muda constantemente, as leis mudam, a questão de segurança do paciente muda, a visão do médico muda. E nós temos, além disso, a visão dos colaboradores, né? São vários sistemas para a gente coordenar e amadurecer. Então, acho que os desafios do LAC são sempre constantes. E não vejo como não. Qualquer instituição da área da saúde vai ser sempre assim. Esse é sempre esperado. E isso sempre coordenado, devidamente previsto e organizado. Mas é sempre um organismo que muda, né? E que é dinâmico. Nós tivemos muitos desafios externos, né, Milena, que você também conhece. A pandemia foi um desafio para qualquer instituição de saúde. Com certeza. Né? Nós tivemos que fechar o centro cirúrgico em algum momento. Né? Nós tivemos que interromper atendimentos por um tempo. Né? Se adaptar a ao atendimento, novo atendimento na época de pandemia. Nós tivemos que nos adaptar a convênios falindo, né? Várias trocas de comando na saúde de Joinville que influenciam no LAC. Então, se a gente medir por isso, a gente ter sobrevivido tudo isso, nós já tivemos muito sucesso. Com certeza, e muita insegurança, né? O ano de 2020, eu falo que foi um ano que se a gente pudesse consolidar, ele equivale por uns 30 anos de aprendizado, porque foi realmente algo, principalmente para a saúde, né? Porque todo mundo achava que a saúde tinha resposta. E nós não tínhamos resposta para nada, pelo contrário, a incerteza era muito grande. Realmente, as instituições que sobreviveram à pandemia, elas com certeza saíram mais fortes. Muitas acabaram não resistindo, mas aquelas que resistiram saíram ainda mais resilientes e ainda mais fortes, porque não foi fácil.
E eu sempre peço aqui no Histórias e Conexões, né? Como eu contei para eles também que não tem pergunta pronta, as perguntas vão aparecendo aqui de acordo com os convidados, né? Até porque, né, teve um convidado que veio aqui, brincou, falou assim: tô me sentindo no sofá da Hebe, mas você tá parecendo a Eliana, olha. Aí eu brinquei, falei, tá bom, deixa você. E eu sempre gosto de pedir para os meus convidados para eles deixarem uma mensagem. Por quê? Eu acredito que as mensagens, elas funcionam como sementes. Muitas vezes a gente está ali ao longo do dia, ou está escutando alguma coisa, ou passando por alguma rede social, e aí vem uma mensagem e você fala, nossa, essa mensagem era para mim, era para aquele momento, né, que eu precisava. E eu quero pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, porque eles comentam bastante. Eles vão lá nos episódios, Milena, que legal, que interessante, já tinha escutado ou não, isso era para mim. E aí eu quero pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem. Pode ser uma frase, da forma que vocês acharem melhor. Muito bem. Mas sabes assim, Milena, eu só queria voltar um passinho Claro! atrás. Nós estávamos falando da pandemia e dos desafios. Um dos grandes desafios que a gente enfrentou foi falta de medicação e o alto custo da medicação. E o outro, que era uma coisa que para mim foi muito dolorido na época, é eu entrar numa sala e escolher quais as pessoas que eu ia desligar. Essa parte. Olha, eu não gosto nem de lembrar que o cabelo vai ficar arrepiado. Dolorida, assim, porque a gente olhava e a folha tinha que reduzir, os custos tinham que reduzir e a gente não tinha alternativa. A gente precisava liberar as pessoas. Então isso foi uma coisa muito dolorida. Mas agora voltando, a minha mensagem é: se você tem um sonho, nunca desista. Corra atrás dele e materialize ele. É possível. Se ele está dentro de você, você tem condições de realizá-lo. Teve um sonho, não desista. Que forte, doutor Luiz, bonito. Nada tão bonito assim, mas uma coisa que eu vejo hoje e que é uma coisa que mexe muito comigo é ver o quanto as pessoas estão faltando em relação à paz, em relação a estar saudáveis, não apenas fisicamente, mas psicologicamente, como médica e como pessoa. Se eu pudesse deixar um recado para que cada um olhasse para si, que buscasse tanto a saúde física, que é extremamente fundamental, pensando em futuro, mas principalmente a psicológica. Então, estar emocionalmente em paz consigo, com sua família, seguindo seus objetivos de acordo com o que você realmente tem como seus princípios, que essa paz vai te trazer felicidade, essa felicidade vai te trazer também mais saúde e vai proporcionar que você possa correr atrás dos seus sonhos. Ah, que lindo isso, doutor. Eles combinaram, hein? Eles estavam nos bastidores combinando. Mentira, não estavam não. Mas olha como que são complementares, né? Doutor Arri. Arri, eu não consigo. duas coisas eu quero falar. Espero que eles concordem, mas eu quero dizer que o LAC é uma instituição cristã. Nós temos uma Bíblia que frequentemente, às vezes a gente não faz, mas frequentemente a gente ora, lê a Bíblia antes das reuniões e acredito que nós todos agradecemos ao Senhor pelo que a gente tem de saúde, pelo que a gente, nosso trabalho, nossas famílias. Então, isso é uma coisa que eu queria registrar aqui, que é tudo graças ao Senhor. A segunda coisa é que eu adoro essa palavra chamada excelência. Não importa o que você faça, faça direito, né? Especialmente em saúde. Não tem como a gente não é perfeito, mas a gente tem que tentar fazer sempre o melhor. E isso é uma coisa que está dentro do LAC, mas eu acho que tem que estar dentro de nós, cada um de nós fazer isso, né? Se você não está satisfeito no que você está fazendo, mude, procure outra coisa, mas faça uma coisa com excelência. Isso é uma coisa que eu levo para minha vida assim e eu sugiro que todo mundo faça.
Uau! Doutora Aline. Olha, eu acho que eu encerro aqui, depois de todas essas palavras bonitas, mas eu não tenho como deixar de ser bem clichê. Vou falar para vocês o que eu pensei no início do LAC e que me guia muito nos meus tempos bons e também bastante nos meus tempos difíceis. Quando você tem um propósito, você suporta o processo. Isso é uma coisa que me faz todo dia de manhã, eu acordo e lembro disso. Você tem o seu propósito, você suporta o seu processo. Parece até que eles combinaram ali, que eles estavam nos bastidores. Eles não sabiam. E como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Eu sempre peço também para os meus convidados deixarem os seus arrobas aqui do Instagram. Quem ainda não segue o LAC, qual é o Instagram do LAC também, para que as pessoas possam acompanhar? E o Instagram de cada um de vocês. Então, LAC é @LAC Hospital Dia. Né? O meu é @Dr. Luiz Ferreira. O meu é doutora Mariana Matiello Gastro. Olha, cada vez eu estou usando menos redes sociais. Vão me achar em qualquer lugar como Arri Klein, né? Tanto no Face, como no Instagram, como no site. Mas é isso, eu acho que vai me achar pelo meu nome. @doutora Aline Santiago. Perfeito. Doutores, muito obrigada por esse bate-papo. Como é bom ver o quanto pessoas unidas fazem a diferença na vida de tantas pessoas. E que ainda vão fazer a diferença de tantas outras pessoas, né? Afinal de contas, lidar com a saúde, lidar com a vida de pessoas é algo muito forte, é um propósito, né? Quanta gente tenta e não consegue avançar, se afinal você não tem o propósito ou se você realmente não vivencia aquilo de corpo e alma, né? Eu vou fazer meio termo, deixa a coisa acontecer. Não. Quando você vivencia, não tem como se desconectar. E como eu fiz na abertura do programa, né? Vocês, além de pessoas incríveis, vocês são médicos fantásticos. E quando eu escuto realmente o feedback dos pacientes, de amigos que eu tenho que são pacientes do LAC, porque quer queira, quer não, quando a gente escuta essa palavra, o nosso radar já o que você gostaria de dizer, né? E eu sempre pergunto, qual foi a sua experiência, o que representou na sua vida, e são sempre feedbacks muito positivos, e isso é muito bom. Não que não tenha nada a melhorar, porque se a gente também estagna, a gente acha que está tudo muito bem, e a excelência a gente atinge a partir do momento que a gente entende que a gente pode ser melhor a cada dia. Eu acho que esse é o X da questão da excelência. Então, muito obrigada por estarem aqui nesse episódio de hoje. Para mim, conhecer um pouco mais da história de vocês é maravilhoso. Tenho certeza de que quem está acompanhando a gente também, quem ainda não conhece, quem não ouviu falar, vai seguir, vai acompanhar. Aguardem, como o doutor Luiz disse aqui, porque depois de junho ali eles vão voltar para contar. Na verdade, eles nem vão precisar vir aqui contar. A notícia já vai estar aí espalhada por Joinville e por região. Então, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui no Histórias e Conexões. Desejo muito sucesso ao LAC, eu tenho certeza que o sucesso é garantido. Afinal de contas, vocês têm um pilar muito forte de pessoas e esse é o propósito principal de uma instituição e da vida. E para vocês, um grande beijo e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Até mais, pessoal!